Quero saudar a todos com a graça e a paz de Deus e dizer que eu estou muito feliz porque nós estamos iniciando mais uma aula, a aula 34. Nós vamos falar então do livro de Eclesiastes, o estudo bíblico e reflexões. O tema central que eu escolhi para essa aula é Cristo sentido acima do sol. Essa palavra debaixo do sol, ela é repetida algumas vezes, mais do que 20 vezes. Então nós precisamos entender por que ela é citada tantas vezes e sendo que o que existe então acima do sol? Porque Eclesiastes nos aponta assim, debaixo do sol é vaidade. Tá, e acima do sol? Afinal de contas, o que há acima do sol? E aí nós entendemos que Cristo está acima do sol. E aí a gente começa já com esse entendimento, com essa possibilidade de olhar, abrindo os nossos olhos. O versículo-chave que eu trouxe aqui é o Eclesiastes 12, 13 ao 14. De tudo que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Deus há de trazer o juízo a toda obra. Meus irmãos, quando a gente ouve falar da palavra Deus há de trazer juízo, ou a palavra juízo, isso traz para algumas pessoas medo. Eu já tive medo. Eu já tive meus receios. Agora sim, se nós estamos em paz com Deus, nós fomos religados a Deus por meio de Jesus Cristo. Nós fomos reconciliados, justificados, dignificados por Cristo Jesus em Deus. Nós estamos na videira verdadeira. Nós já somos limpos pela palavra, para que possamos dar mais frutos. Se nós temos essa ligação, se nós já estamos assim, quando nós ouvimos a palavra juízo, talvez, a partir de agora, e eu quero convidar você a acreditar nisso, a partir de agora, quando a gente ouvir o juízo de Deus, é algo muito maior que é acima do sol. O juízo de Deus é eterno e o juízo de Deus é justiça, é paz, é amor, é esplendor, é plenitude. É reconciliação, é amor. Então, Eclesiastes fala de tudo que você tem ouvido aqui sobre o livro Eclesiastes, teme a Deus, guarda os seus mandamentos no seu coração. Quando a gente lê lá em Romanos, logo nos primeiros capítulos, a gente percebe que os mandamentos, os estatutos de Deus que estavam nas pedras, agora, com o batismo do Espírito Santo, ele é guardado no coração direto. Aqui em Eclesiastes fala, guarde no teu coração, mas é uma coisa de fora para dentro você guardar, com a sua força. Quando o Espírito Santo desce, batiza as almas, o espírito humano, o que acontece? A partir daí, os estatutos de Deus estão dentro do coração do ser humano. Olha que lindo isso. Então, por isso que eu reservei Eclesiastes lá no finalzinho, capítulo 12. Quando a gente olha para o livro de Eclesiastes, nós temos um livro que foi escrito aproximadamente no século X a.C. Pelos achados de Qumran, naquelas cavernas, a forma exegética de se escrever, a grafia, os elementos, a forma que foi escrito, sugere 1000 anos antes de Cristo, 935, uma data mais assertiva, vamos dizer. E o que significa então a palavra Eclesiastes no hebraico? No hebraico significa mestre. A palavra em hebraico é Kohelet ou Kohelet. A palavra Kohelet é algo que reúne para ensinar. É o mestre que ensina, é o professor, é o ensino. Então, Eclesiastes, quando a gente lê essa palavra agora, a gente traz para o hebraico, que é o Kohelet. Então, vamos entender que aqui é um livro mestre, aquele que ensina, aquele que nos traz o ensino. Quando a gente olha para isso, lá naquela época, o Salomão, que é o possível autor, tudo indica e aponta para ele, ele associa a tradição. E ele fecha isso lá no capítulo 12, no versículo 9, que eu quero vir aqui e fazer a leitura para fixar isso nessa aula. Capítulo 12, no versículo 9. Além de ter sido sábio e mestre,
essa palavra mestre é o Kohelet. Então, além de ter sido sábio e Kohelet, também ministrou grande conhecimento ao povo. Ele ouviu, analisou e colecionou diversos provérbios. Então, olha que interessante, é uma reunião de documentos, de frases, de textos, de pequenos textos, de pequenos manuscritos, fragmentos de Sefer, rolo, livro. Ele juntou tudo isso, compilou e aí fez então esse livro do ensino do mestre. Essas observações que traz essa sobriedade do debaixo do sol, e me permitam dizer aqui em hebraico como que é essa frase debaixo do sol, está escrito assim, Tashahat ha-shemesh. Quando diz essas palavras, está dizendo debaixo do sol. A vida é vista apenas com horizontes terrenos. A nossa capacidade humana é de olhar para o mundo e ver debaixo do sol, e não tem mais do que isso. Nós não conseguimos ver mais. E olha que mesmo assim a gente não consegue ver tudo. Alguém aqui já percebeu quando você tira uma foto e você olha para a foto, você vê algumas coisas e depois de um tempo você vai olhar para a mesma foto, você enxerga outras coisas na foto. Mas a foto é a mesma. O que aconteceu entre a primeira vez que você olhou para a segunda vez? O que mudou foi a sua percepção. E é assim quando a gente também olha para as Escrituras Sagradas. Quando a gente olha para as Escrituras Sagradas, deixa eu só desligar aqui, tem um áudio ligado, acho que é o da irmã Bruna. Pronto. Deu certo, né? Quando nós olhamos então para as Escrituras Sagradas dentro de um contexto da sua vida, de um momento, você olha e você tem um entendimento. Passa um tempo, acontecem coisas e você olha novamente, você olha e enxerga coisas novas ou muda a sua compreensão. Então o que mudou afinal? Foi as Escrituras ou foi a sua percepção em relação às Escrituras? Eu conversando com o irmão Bruno, nesse final de semana, eu disse para ele que talvez nesse nosso tempo, diferente da época da igreja de Corinto, Paulo falou que o melhor dom seria o dom da profecia, que o dom de línguas não era importante, mas o de profecia era muito importante e fundamental. Por quê? Porque eles não tinham os evangelhos, eles não tinham os livros dos apóstolos, eles não tinham o Apocalipse, eles não tinham as cartas pastorais. Então era necessária a profecia, falar de Cristo, para escrever então, e hoje nós temos isso reunido. Talvez Paulo, no nosso contexto, por ter o Novo Testamento e o Antigo Testamento, inclusive escrito na nossa língua, ele diria que não é importante agora a profecia e nem o dom de línguas. Ele diria talvez que o dom que vocês precisam, que nós precisamos no nosso tempo, possivelmente ele apontaria para o dom do discernimento, o dom de discernir as coisas. Então, o livro de Eclesiastes nos ensina, nos aponta para discernirmos um pouco mais o que é que o Senhor tem como o temor, a graça, tudo aquilo que está debaixo do sol. E essa orientação guarda os meus mandamentos. Aqui tem uma tensão muito pedagógica, é um ponto de tensão que é o Kohelet. Ele descreve, Kohelet, ensino, né, mestre, descreve a existência finita para despertar o leitor ao temor do Senhor e alegria como dom de Deus. Veja como, nesse tempo, Salomão queria que eles tivessem, então, temor de Deus no coração e, ao mesmo tempo, uma alegria. No reinado de Salomão era possível isso. Temor de Deus, com a fartura, com a prosperidade, com o templo agora edificado, com tudo estabelecido para a ordem de culto, as cerimônias, as festas dos judeus, tudo estabelecido com recursos financeiros, com recursos patrimoniais. E aí,
ele fala agora que o dom da alegria alcance vocês também. Temor de Deus e alegria. O assunto central, importantíssimo, é a vida debaixo do sol. É vapor, revel, breve, é instável, ela se esquiva, escapa. Por exemplo, aqui apontado nos trabalhos, nos prazeres, na riqueza, até no conhecimento, na sabedoria humana, a fama, tudo isso não dão um sentido último para a vida. Por mais que a gente tenha, então, um bom trabalho, um bom patrimônio financeiro, que a gente tenha saúde física, que a gente desfrute de todos os prazeres desse mundo, nós tenhamos a sabedoria humana, o máximo da sabedoria humana, riquezas, famas. Não é o fim. Quando a pessoa chega nesses pontos, 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou todos, ele vai perceber que falta alguma coisa. Sempre falta algo. Existe um buraco dentro dele e ele sente uma necessidade de que esse lugar vazio seja preenchido por uma coisa que transcende dessa vida para outra. E a pessoa percebe que essa vida, ela é como um vapor debaixo do sol, ela é breve, ela é um flash, ela é igual uma erva que nasce de manhã e com o sol quente ela murcha e morre. No filme de Paulo, por exemplo, ele dá o exemplo de pegar um pouco de água do mar e você tentar se agarrar àquele pouco de água que é a sua vida humana, a sua vida secular. E ele se esvai e volta para o mar. E a gente se esquece que o mar é a fonte da vida, que o mar é a vida, que é a vida eterna. A gente luta tanto por umas gotas de água, sendo que a gente tem a imensidão do oceano. O mar, as águas, as fontes das águas, a água da vida é Jesus Cristo. E qual é o sentido último, então? Qual é o propósito da sua vida aqui na Terra? Aonde você está indo? Que lugar você está indo? Eu ministrei alguns treinamentos para os hóspedes de um lugar que é uma clínica e a spa também, clínica de tratamento. Eu conduzi semanas para os hóspedes falando do propósito da vida, falando da nossa relação com esse ser maior. Lá também de forma interdenominacional, isso em 2016, 2018, 2020. Eles me convidavam para ir lá e fazer durante a semana encontros para falar do sentido da vida. E esses hóspedes começavam a entender que não adiantava, eles um patrimônio muito bom financeiramente, mas a saúde se esvaindo e eles lutando para manter o corpo um pouco mais saudável, a mente saudável. E aí eu chegava e falava da espiritualidade. Naquele tempo eu não podia, com a facilidade que eu tenho hoje, de falar abertamente sobre Jesus Cristo. Pertencia a uma denominação que eu não poderia falar, mas de uma forma ou outra eu falava do Filho de Deus. Eu falava dessa possibilidade de chegar lá. Eu me lembro de um caso de uma pessoa, sobrinho daquele grande arquiteto Oscar Niemeyer. Ele estava lá e ele disse: eu sou ateu. E eu falei: você precisa ser muito mais crente do que todos nós juntos. Ele deu risada, um homem grande, forte. No final ele me abraçou depois de uma semana e disse que agora ele olhava para esse ser maior, que nós chamamos de Deus, com outros olhos. E ele saiu, me abraçou, foi maravilhoso, eu tenho a foto, vou compartilhar com vocês essa foto deles depois no grupo. Meus irmãos, como é bom ver as pessoas voltando a ter um sentido de vida, e o Eclesiastes traz essa compreensão para nós. O sentido que vem de Deus, temer, obedecer, receber, desfrutar os seus dons e desfrutar com gratidão, à luz do juízo e da eternidade. Tem um tempo para todas as coisas e ao mesmo tempo tem o tempo da eternidade, que é eterno. Quando a gente olha no primeiro capítulo, do versículo 1 ao 11, a gente vê um prólogo. Fala do vapor e dos vapores.
Quando a gente olha então para capítulo 1 do 12, capítulo 1 até o capítulo 6, 12 também, a gente vê as buscas de Kohelet, do mestre, sobre os prazeres, sobre a sabedoria, sobre o trabalho, sobre o tempo, sobre justiça. E quando a gente olha no capítulo 7 e no capítulo 11, aí a gente olha então a sabedoria prática e a paradoxal. Olha que coisa maluca. Como é que alguém escreveu com tanta sabedoria esse livro que hoje pessoas sábias com tanto estudo olha para ele e se dobra diante dessa literatura, desse fenômeno literário que nós podemos chamar de Bíblia, Escrituras Sagradas, e aí eles olham para Eclesiastes e falam: o que é isso? Que livro fabuloso? Que livro que ensina, que Kohelet, o mestre, do capítulo 11 ao 12, viver diante de Deus, a juventude, a velhice e a morte. Eu lembro também de um livro que eu li e gosto demais desse livro. Sempre que eu tenho ele, eu presentei a alguém. Chama A Última Grande Lição, de Mitch Albom. Até sugiro que vocês leiam esse livro. É um encontro de um aluno com o seu ex-professor. Apesar de eu não achar que existe ex-professor, é professor para sempre. O aluno com o seu professor, ele jornalista, o professor aposentado com uma enfermidade, e eles se encontram depois de muitos anos e ele passa a frequentar a casa do professor uma vez por semana. E o professor ensina para ele temas durante todo esse período até a morte. Ele vai ensinando temas. E o rapaz jornalista, todo falante, eu lembro de uma frase que ele fala assim, o professor diz: deixa eu falar e você ouve. Daí quando eu me for, você me enterra debaixo de uma árvore, você se assenta embaixo dela, na sombra, eu estarei ali do lado e aí você pode falar que eu vou te ouvir para sempre. É um livro fabuloso, A Última Grande Lição. E ele fala sobre justiça, ele fala sobre dinheiro, ele fala sobre casamento, ele fala sobre juventude, ele fala sobre velhice e fala sobre morte. Nós não tratamos muito o assunto morte, nós temos medo de tratar do assunto morte. E para nós cristãos, a morte é só o começo. Não que nós desejamos a morte, nós desejamos a vinda de Cristo. Mas a morte do corpo faz parte do processo, porque a nossa alma vive, ela vive para sempre. A partir do momento, por exemplo, que a irmã Rosilda aceitou Jesus Cristo. Você crê de todo o coração, então é lícito que você seja batizada. É lícita, foi isso que Felipe disse para Eunuco. Não olhando a situação dele, disse: é lícito, está certo, é isso mesmo, você creu? Confesso, me explique um pouco mais sobre isso. O meu papel pastoral é esse, é identificar se a pessoa realmente entendeu. Porque a partir desse momento, esse passo de fé é eterno, é para sempre. No final, então, do capítulo 12, do versículo 9 ao 14, volta agora para um epílogo, um só pastor. E aí complica tudo a nossa cabeça. Um só pastor? Então como é que existem pastores humanos? Esse um só pastor já é apontando para Cristo. Entenda isso que eu estou dizendo. Nós estamos lendo Eclesiastes nesse tempo agora. Mas leia Eclesiastes no tempo de Salomão. Leia Eclesiastes no tempo que os reis estavam perdidos, destruídos, que estavam na Babilônia, voltando da Babilônia. Leia Eclesiastes agora nesse tempo de escassez, reconstruindo muros, guerras, combates, eles não tinham rei. E aí você lê Eclesiastes e fala: existe um pastor, um único, um só, Como é que será que ele é? Apontando já para Cristo. Nós não estamos encontrando Cristo nas Escrituras? Eis aqui um ponto. Algumas palavras em hebraico, e desta vez eu acrescento algumas em grego também. Uma delas então é revel, que é o vapor, sopro, a neblina, que
algo mais instável, muito rápido, insubstancial, só um vapor. Vitron, que é lucro, ganho, algo duradouro, o que sobra no fim. Reut Ruach, correr atrás do vento, que é o Ruach de Deus, o Ruach de Deus. Correr atrás do vento, Reut Ruach. Et, tempo, estação. Rolam, eternidade, colocada no coração. Meus irmãos, aqui entra o meu lado de quem ministra a palavra. Por exemplo, eu olho essa palavra eternidade, que está no capítulo 3, versículo 11, eu olho para ela em hebraico, está escrito aqui: ele fez tudo apropriado a seu tempo, também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Meus irmãos, ele colocou no seu coração a eternidade. Ele colocou Holam. Por isso essa sede insaciável. A gente gasta uma parte da vida tentando conquistar coisas na terra e depois a gente passa o resto do tempo da nossa vida tentando entender o sentido da vida. O sentido de ter conquistado, o sentido de ter adquirido, o sentido de não ter conquistado, de não ter conseguido. E tudo está no ponto desse Holam que está no coração do ser humano, colocado com as mãos do Criador, que é essa palavra, eternidade. Vocês sabiam que você tem no seu coração Holam, no seu coração, na sua alma, no seu ser, tem lá dentro o desejo da eternidade, que é o contrário do revel, o vapor, é o contrário disso. É como se fosse a polaridade, de um lado Holam e do outro lado revel. E aí, um é vapor, acaba, e o outro é eterno, esse desejo eterno que está dentro de nós. E aí, refel, traduzido para o grego, mataiostes, que significa futilidade. Olha como muda totalmente aqui no Novo Testamento, futilidade. Romanos 8, 20, futilidade, em vão. E lá no Coríntios está kenos, é em vão, não vale nada. Não vale nada. Olhando então para Eclesiastes e buscando esse Cristo nas Escrituras, o que tem debaixo do sol? Tudo vaidade, certo? Então o que tem acima do sol? Você já se perguntou isso? O que tem acima do sol? Salomão, fala para nós. Salomão, fala para mim, o que tem acima do sol? Onde o Kohelet, o mestre, vê limites, ele não consegue saber. Então o que tem acima do sol? Cristo, a plenitude do Filho de Deus. Como é que nós sabemos disso? Lá em Colossenses, no capítulo 3. Nós encontramos isso lá em João, capítulo 10. Meus irmãos, Cristo está acima do sol. Um só pastor, capítulo 12. As palavras dos sábios são como aguilhões dadas por um só pastor. Na leitura cristã, Jesus, o bom pastor, é a voz última que dá sentido para todas as coisas. Ele é a palavra, ele é a voz última. A futilidade e a nova criação, a criação sujeita à futilidade da vida, suspira para Cristo. Então, toda essa futilidade da vida, quando nós reconhecemos que nós somos pecadores e que nós desejamos coisas momentâneas, prazeres momentâneos, recursos momentâneos, isso tudo é futilidade diante da grandeza que há acima do sol. Essa futilidade versus esse suspiro, esse ruá, o ruá de Deus, encontra Cristo. Encontra Cristo.
Nele o trabalho e a vida deixam de ser em vão. Entendeu agora? Você encontrou dentro da futilidade da vida, do vapor da vida, do revelo da vida, da mataiostes, em grego, essa vida em vã. Você entra pelo suspiro, o ruá de Deus, você encontra Cristo, Jesus de Nazaré. E nesse encontrar Cristo, Jesus, todas as coisas agora passam a ter sentido. Debaixo do sol, você encontra Cristo que está acima, pelo ruá de Deus. O ruá é o Espírito de Deus. O ruá de Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo batizando você, você encontra Cristo e agora tudo faz sentido. O seu trabalho faz sentido. Os bens que você possui faz sentido. Você passa a ter sentido em organizar a sua vida financeira, a sua vida do corpo físico, da saúde. Você passa a não querer ver certas coisas, a não se alimentar com visual, com leitura de certas coisas. Você coloca a sua vida matrimonial em dia, você coloca a sua vida financeira em dia. Você começa a ver sentido em tudo. Tudo é para a honra, seja comendo, bebendo, vivendo, tudo é para dar glória a Deus. Agora faz sentido. Como? Se era tudo futilidade. Então Deus faz o sentido dele aparecer a partir desse ruá de Deus. Não é mais em vão agora. Deixa de ser em vão. Jesus corrige as ilusões de Kohelet sobre o acumulador. O chamado final aponta para Cristo como o juiz, onde justiça e graça se encontram. Meu irmão, vamos descansar em paz, entendendo isso? Tem juízo de Cristo? Tem. E qual é o juízo de Cristo? Graça para todo aquele que crê. Graça para aquele que recebeu a graça. Qual é o juízo de Deus para você e para nós? Graça imerecida. Graça. A graça nos basta. Vamos passear em alguns textos básicos, nós estamos com tempo e vale a pena a gente entrar. Capítulo 1, do versículo 2 ao 3. Vapor dos vapores, que iotron tem o homem. É o superlativo hebraico. Reforça a fragilidade universal. Iotron pergunta por qual ganho permanece. Então o que eu ganho afinal de contas? O anseio por esse iotron é saciado sempre em Cristo Jesus. Nós encontramos lá em Filipenses, capítulo 3. Quando nós estivermos lá em Filipenses no ano que vem, a gente vai enxergar isso aqui atrás. Falar, eu encontrei aqui, foi saciado aqui. Aquele vapor dos vapores saciou a minha alma. No capítulo 3, do 1 ao 11, tudo tem seu tempo. O tão famoso capítulo. Em que momento você se encontra dentro deste capítulo? Em que momento faz mais sentido a sua vida hoje? Quais são as 2 ou 3 palavras com as quais você mais se identifica? Qual o valor de entender que todo tempo tem seu propósito? Qual o problema de esforçar-se ou em esforçar-se para ficar apenas com um lado de cada tempo comparado, em cada verso? Você precisa escolher tempo de abraçar e deixar de abraçar. Quais os problemas de você ter que escolher um lado? Porque não dá para ficar com os dois. Tempo de ajuntar e tempo de espalhar. Tempo de plantar e tempo de colher. Não dá para fazer as duas coisas. Então, quais os problemas que você tem de escolher e estar em um desses momentos? Que diferença faz ter a convicção de que Deus faz tudo formoso em seu tempo? O que de formoso você percebe que Deus está fazendo nesta sua época da sua vida?
o que Deus está fazendo de formoso na sua vida agora? Tudo tem seu tempo. Deus pôs a eternidade no coração do ser humano e disse, tudo tem um tempo, mas a eternidade é eterna. Olha que lindo. É óbvio, mas é lindo. 14 pares antitéticos. Nascimento, morte, plantar, arrancar, essas polaridades. Deus orquestra o tempo, o homem percebe a eternidade, mas não abarca a obra de Deus. Muitos desprezam, inclusive, não entendem a lógica do livro do ensino, o livro do Mestre. Em Cristo nós discernimos o kairos de Deus, o tempo oportuno do reino, que a gente encontra em Marcos quando diz, eis o tempo oportuno, é chegado o reino de Deus. Viver presente com os olhos na eternidade. Meus irmãos, que privilégio, que privilégio, que privilégio. Você viver aqui e agora, de olho na eternidade. Salomão não teve isso, ele olhou só debaixo do sol, com toda a sua sabedoria, com toda a sua realeza, ele não conseguia enxergar além do sol. Aí Jesus Cristo vem, que ele estava acima do sol, ele vem para baixo do sol e faz o ser humano olhar para ele. E não só isso, ele sobe, o ser humano vê ele subindo acima do sol e ele envia do alto o Consolador para viver com nós no nosso coração como tabernáculo, olhando e apontando para acima do sol. Os pés na terra como ser humano, mas o coração com a eternidade olhando para Cristo. Se fosse uma pregação, seria glória a Deus. E por que não, né, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque Salomão não viu, mas nós estamos vendo, entendendo, percebendo, sentindo, vivendo. O debaixo do sol, que era tudo futilidade, agora tudo faz sentido. Por quê? Porque o Ruá de Deus veio e nos aponta para Cristo, que se formou, fez-se ser humano, se passou aqui. O Cristo. Espero que você mude a sua visão ao ler, então, Eclesiastes 3. Eu quero que você nunca mais leia do jeito que você lia. Meu desejo é que você olhe agora para Eclesiastes 3 e fala, o que é isso aqui? Eu não estou olhando mais como algo terreno. Eu estou olhando agora porque o Senhor colocou no meu coração, no versículo 11, a eternidade. Eu não sabia, eu não via. Eu pulava o versículo 11. Eu só ficava, agora é tempo de abraçar. Eu usava isso como muleta humana para justificar o que eu estava vivendo ou o que estavam fazendo comigo. Eu não vou visitar tal parente porque agora é tempo de afastar-se. Deixa eu abraçar aquele fulano, aquela ciclana, porque é tempo de abraçar. Meus irmãos, o que Deus está dizendo aqui, no livro do Mestre da Sabedoria, é que debaixo do céu, debaixo do sol, nessa futilidade, nesse vapor, onde as coisas são vãs, momentâneas, existe agora um sentido para estarmos aqui. O Ruá de Deus nos alcançou, a graça nos alcançou. Jesus Cristo, que estava acima do sol, desceu abaixo do sol e mostrou o seu rosto puro, nu. E disse isso para Filipe, Filipe, você não está há tanto tempo comigo, olha para o meu rosto, olha para mim. Você vai enxergar além do sol. Você vai ver o Pai, quem vê o Pai vê a mim, quem vê a mim vê o Pai. Irmãos, entende isso agora, o que é o capítulo 3? Olha a grandeza,
olha os benefícios que nós temos nas Escrituras Sagradas, olha para Cristo nas Escrituras Sagradas. Cristo está aqui, ele pula, ele salta aos olhos das Escrituras Sagradas. É Cristo, ele está eterno, ele está no meu coração, ele está no seu coração. Glória a Deus por isso. Capítulo 4, versículo 9. 2 vale mais que 1. O contexto é de opressão e solidão. O provérbio incentiva a aliança solidária para sobreviver. Vamos se ajudar. Não adianta ficar sozinho. Na pandemia a gente viu isso. Vamos se juntar. Aquela família não pode sair no mercado comprar. Vamos lá, vamos juntar e vamos comprar. E a gente chega e organiza isso. Vamos se juntar porque 2 é melhor do que 1. Nós estamos vendo hoje pessoas separando o corpo de Cristo, fatiando o corpo de Cristo, com linhas teológicas, com denominações exclusivas, com entendimento exclusivo. Será que não é para esse tempo, como a gente já ouviu e viu naquele livro da rainha, que nós estamos então para fazer pontes, para trazer pontes, destruir muros? Meus irmãos, vou abrir aqui um particular para vocês, pela confiança que nós temos. Quanto mais eu falo de união, quanto mais eu falo de juntar, de agregar, de congregar, de unir em um só corpo, um só Senhor, um só Espírito, um só batismo, o batismo do Espírito Santo, uma só fé, uma só paz, o vínculo da paz. Quanto mais eu falo de vamos se juntar, mais os lados divididos aparecem, mais ataques aparecem, mais discordâncias aparecem, pessoas defendendo lados e rachando o corpo de Cristo, ou pelo menos tentando, na sua futilidade, nas suas ações vãs. Será que já recebeu o ruá de Deus? Queremos dividir as coisas por uma frase? Por um e com uma questão gramatical, e esquecemos de olhar então o significado daquilo ligado ao Antigo Testamento? E aqui 2 vale mais do que 1. A comunhão da igreja aos Gálatas, Hebreus, o cordão de 3 dobras. Eu utilizei esta ministração para ministrar um casamento. Sim, vocês sabiam que eu já ministrei casamento? Já fiz 3 casamentos. A ministração, a cerimônia, renovação de votos. Irmãos, é maravilhoso. E o último eu utilizei essa parte. O cordão de 3 dobras. É eu, minha esposa e Cristo no casamento. Aqui vale até um aconselhamento para casais. Que a propósito, agora esse mês de outubro, nós vamos ter um culto, um encontro só para aconselhamento de casais. Irmãos, o cordão de 3 dobras prefigura Cristo dentro dos relacionamentos. É Cristo dentro, eu e você, mas Cristo na igreja. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estarei. Cordão de 3 dobras. E tem gente que olha para as Escrituras no Antigo Testamento e fala, mas não está falando de Cristo. Como não? Pelo amor de Deus, como não? É Cristo nos relacionamentos, é Cristo na igreja, é Cristo no trabalho, é Cristo no casamento, é Cristo entre irmãos e irmãs. Você está deixando Cristo viver no seu relacionamento, a partir do seu casamento, com seus filhos, com a sua família, com a sua comunidade cristã, com a sua congregação cristã? No capítulo 7, não sejas justo demais. Olha que loucura isso. A ironia sapiencial contra o perfeccionista moralista. Essa licenciosidade.
É um caminho do temor a Deus. Tem gente que, como os fariseus faziam, chamou a atenção de Jesus porque os apóstolos não estavam lavando as mãos para comer. Olha que rompimento! Não sejas justo demais. Não, para aquela pessoa participar da ceia, ela tem que estar em ordem com isso, isso e isso. Nós somos donos do corpo de Cristo. A ceia é nossa, é minha, é sua. Entende? Não seja justo demais, demasiadamente. Vamos olhar para nós mesmos. Eu sou indigno. Indigno sou para participar da ceia. Então participe. Porque aquele que vai te dignificar ou que já te dignificou, este sim te dá o direito de participar do corpo, da comunhão com o corpo de Cristo. Aqui é uma ironia, minha gente. É uma ironia. Nem legalismo, nem relativismo também. Não pode relativizar tudo as Escrituras. Senão daí a gente perde a mão. Como estão tentando fazer das Escrituras Sagradas é relativo isso, naquele contexto era isso é relativo, e aceitar certos tipos de pecado não é sobre isso também. Isso não é vida cristã, isso não é comunidade cristã. O Evangelho nos constrange, nos orienta, nos direciona. O meu papel pastoral é orientar, é direcionar. Cada caso, um por um. Então, nem legalismo demais e nem também relativismo demais. Precisa de piedade humilde. Do capítulo 9, vai, come com alegria o teu pão. Faze com diligência. 4 imperativos de alegria responsável. Quais são esses quatro imperativos? Pão, vinho, afeto, trabalho. Trabalho é no sentido de servir, de ser útil como graça. Isso é culto. Deus não quer que você devolva nada para Ele, Ele quer que você faça para o próximo. E quem é o próximo? O próximo? O próximo é o próximo. O próximo não é o próximo lá. O próximo é o próximo. Quem está mais perto de você. Então, pão, vinho, afeto, amor fraternal e servir com graça. O espírito voluntarioso. A vida diária como culto mesmo. Colossenses 3. Isso já é a sombra da ceia. A ceia do Senhor Jesus Cristo. A alegria, vestes branca, óleo, unção, pão, vinho, afeto da igreja, comunhão do corpo de Cristo, é renovo, é começar de novo, é oportunidade para anunciar a volta de Cristo e amor fraternal, é perseverança na fé, é firmeza na fé que há em Jesus Cristo. Capítulo 11 então agora, lança o teu pão sobre as águas. Quem observa vento não semeia. Meus irmãos, nos manipularam por muitos anos com esse capítulo, esses versículos? Ou não? Não te manipularam pedindo dinheiro? Não te manipularam pedindo altos recursos? Não? Para mim fizeram isso. Vamos fazer um exegese do texto? Provérbios sobre o risco, a generosidade e a diligência. Não paralisar diante das incertezas da vida. Não é sobre dinheiro aqui. É sobre você estar incerto do que fazer, com a eternidade no coração, você está incerto de tomar a sua decisão. Mas a religiosidade, mas a tradição, mas os meus pais, os meus avós. Você tem uma eternidade no coração. A eternidade está apontando para Cristo. E aí você, então diante dessas incertezas, lança o seu pão sobre as águas. Isso é confiança. Está incerto? Confia em Deus. Confia, você vai fazer isso e depois de muito tempo você achará. Ou depois de algum tempo você vai achar.
Agora, quem fica observando muitos ventos para falar, bom, a hora que parar o vento eu vou semear. Enquanto você fica observando os ventos, você não semeia. E quem não semeia não colhe. E quem não colhe não tem recursos no seu celeiro. E aí você fica dizendo, se Deus quiser, se Deus quiser. E aí você cai na vitimização de novo. Um crente vitimizado. Se Deus quiser. Não, meu irmão, vamos mudar a nossa forma de dizer. É com a ajuda de Deus. Ele já te deu todos os recursos necessários e suficientes. Lança o seu pão sobre as águas. Você vai encontrar. Essa é a palavra dizendo, a palavra do mestre da sabedoria, Eclesiastes. Lança o seu pão. Lança seu pão. Confia, você vai achar. Você vai ficar olhando para o vento ou você vai semear? Semeia, trabalha, planta. Coloque a semente no solo. Confia. Confia. Quem dá o crescimento é Deus. Não foi isso que foi dito para nós? A Escritura não fala para nós? Paulo não disse isso? Eu plantei, Paulo regou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus, é o nosso Senhor. Isso não é confiança? Isso não é persistência, não é perseverança na fé? Eu estou olhando aqui, não adianta, tá ventando mesmo, não vou semear. Não vou mandar mensagem, não vou atrás, não vou ligar, não vou visitar, não vou congregar, não vou participar da ceia, não vou me batizar, não vou. Porque tá ventando. Não vou lançar meu pão sobre as águas, não vou, porque eu vou perder, não vou achar mais. Não é isso que o livro dos mestres está nos dizendo. É uma fé prática, é uma fé ativa, é uma fé que ela é com obras. Porque sem as obras, a fé é morta, então é uma fé que você lança o pão. É uma fé que você mesmo diante dos ventos, você planta a semente. Isso é conhecido como a mordomia cristã. Foi confiado na sua mão. Depois vocês pesquisem o que é mordomia cristã. Tiago capítulo 4 e também 2 Coríntios capítulo 9. Mais um capítulo, 12, do Eclesiastes. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Quantas vezes a gente ouviu isso? Vamos fazer uma exegese séria? Vamos fazer? Esse é o poema do envelhecimento, da maturidade, do ancião, da anciã. Em metáforas. Casa que treme, moedores, dentes, né? Moedores, janelas, olhos. O que é janela? Nossos olhos. Moedores, os nossos dentes. Casa que treme é o nosso corpo. Essa lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, é a urgência de uma piedade cedo e firme até o fim. Salmos 90, nós passamos por Salmos agora. Salmos 90 fala dessa piedade até o fim. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 também. A brevidade da vida em Salmos 90. Se tu tens sido o nosso abrigo, sempre, de geração em geração, antes que se originassem os montes e formassem o universo e a terra, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o ser humano a pó, firmando retornar ao pó, filhos dos homens. Do pó viestes, do pó retornastes. Verdadeiramente 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que já passou, e como as poucas horas das primeiras vigílias da noite. E assim vai. Para tudo, você na sua velhice, na sua maturidade agora do corpo, a casa já não é mais a mesma, ela treme. Ao acordar de manhã, ao levantar de manhã, você já sente dores novas, todo dia tem uma dor nova nessa casa que treme. As janelas já não são iguais, você já precisa colocar um acessório na janela. Os dentes, os moedores não são iguais, às vezes tem que adaptar, tirar um, colocar outro.
colocar às vezes inteiro os moedores. Lembra da tua mocidade? Lembra? Lembra que o que você fez lá? Tá, mas eu estou aqui na minha mocidade. Peraí, então o que eu vou fazer quando se eu estiver lá, o que eu vou olhar de lá para cá? O que eu estou fazendo aqui hoje? Imagine você 30 anos à frente. Olhe para você hoje. 20 anos à frente, 10 anos à frente. Olhe para você hoje. Olha para a tua mocidade hoje. Olha nos teus olhos com 20, 30, 40 anos a mais. Olha nos teus olhos no dia de hoje. Lembra desta mocidade. O que você fez e está fazendo? Então tem uma urgência de uma piedade. Vamos ser firmes até o fim? Vamos guardar no coração os estatutos de Deus, como Ele prometeu, e temer a Deus? E por último, quero convidar vocês a olhar para o capítulo 12, 11 ao 14, o epílogo. Há aguilhões, estacas e um só pastor. A palavra fere e firma aguilhões. É uma palavra que fere e firma. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões, você vai ser ferido. Se voltar atrás, vai ferir. São estacas, é para frente. Temor mais obediência sobre esse juízo divino, esse cuidado divino, essa graça divina. Em Cristo, o temor e a obediência amorosa nos preparam para um juízo que Ele mesmo venceu por nós. O juízo de Deus já foi vencido em Cristo Jesus. Já venceu por nós. Agora, algo assim que é curioso no livro de Eclesiastes, até para enriquecer um pouquinho mais a nossa aula, eu quero dizer, por exemplo, revela, não é um milenismo, é vapor. É uma breve, é incansável, é rápido. Isso ajuda nós a reduzir também expectativas da idolatria. Às vezes a gente espera tanto uma coisa, um negócio, um objeto, um presente. Aí você fala, peraí, será que faz sentido para mim ter isso? Alcançar isso? Ah, é um sonho que eu tenho. Peraí, a vida é um vapor. Deixa eu ver se isso realmente faz sentido para mim. E aí essa expectativa que estava indo para uma idolatria se torna algo leve, se torna algo saudável. Debaixo do sol, repetido 29 vezes, é uma moldura metodológica, né? Debaixo do sol. O livro delibera sobre a vida sem apelar de início à revelação plena, para desmontar ilusões. É assim, debaixo do sol, tudo é vaidade. Ponto final. Um só pastor. Muitos veem aqui uma pista messiânica do Messias no próprio texto, encontrando Cristo nas Escrituras. No capítulo 10, a mosca morta. Olha que sermão maravilhoso que daria para montar aqui. Pregadores que já estão aí, futuros pregadores, pregadoras, evangelistas, missionárias, minhas irmãs e meus irmãos, a mosca morta, ela estraga todo o perfume. Uma mosquinha num grande vasilhame de perfume sendo feito, pequenas tolices arruinam reputações. Quantas vezes a gente viu até pastores, pessoas de liderança religiosa, outros políticos, empresários, pessoas de família. Nós conhecemos um caso, o irmão Bruno comentou com nós, a pessoa exigia tanto. Lembra que a gente falou da não seja justo demais, cobrando demais do outro? E aí, de repente, estoura um problema pessoal. Quantos a gente viu políticos nos Estados Unidos lutando e combatendo contra, por exemplo... Continuando aqui, meus irmãos, para finalizar então, a gente estava falando da mosca morta, né? Pode estragar, sabe, um tacho sendo feito um perfume maravilhoso.
e de repente cai uma mosquinha ali. Estraga tudo, pequenas tolices. Eu estava falando de um político que cobrava que não tivesse prostituição e ele foi pego em ato com uma prostituta de luxo. Às vezes a gente cobra tanto do outro, a gente está escondendo as nossas sombras. Quer entender um pouco mais sobre isso? Assista um filme, é quase uma série, chama Efeito Sombra. Sugiro, procure na internet, deve ter Efeito Sombra. Vai revelar muita coisa sobre nós. Essas pequenas tolices arruinam as nossas reputações. Um pássaro levará a tua voz, no capítulo 10, versículo 20. A famosa expressão, aqui vocês vão achar muito curioso. Sabe aquela expressão, um passarinho verde me contou? Lá no capítulo 10, versículo 20, capítulo 10, versículo 20. Não amaldiçoes o rei, nem mesmo em pensamento, tampouco em seu aposento. Insultes o rico, porquanto uma ave do céu poderá levar as suas palavras pelo ar. Um passarinho me contou. Não fique insultando o rei por aí, não fique falando, amaldiçoando as pessoas, porque uma hora um passarinho vai lá e conta para ele. É isso que está dizendo aqui no Mestre, no livro do Mestre. Curioso isso, né? Mas é interessante, eu queria terminar dizendo isso, que nós precisamos então deixar que Deus nos desarme, ao invés de criarmos teologias que retalham, que separam. Vamos trazer então para uma centralidade em Cristo, algo que une nós a Deus, algo que nos une, que é o sangue de Cristo Jesus. No trabalho então, servir com excelência, mas sem idolatrar o resultado. O resultado são consequências daquilo que Deus mesmo deu para nós. Faça seu trabalho, lance o pão sobre as águas, semeie mesmo com vento. Receber os pequenos dons diários como graça, a mesa, o almoço, o café da manhã, uma xícara de café, uma xícara de chá, beba, coma, viva, em ações de graças a Deus. A pessoa que está do seu lado, o teto que tem sobre sua cabeça, o travesseiro que está para você encostar à noite, o cheiro agradável de limpeza que você vai dormir naquele cômodo, a comida, por mais simples que seja, tudo, o amigo, o descanso, tudo, o trabalho. 2 melhores que um, grupos, discipulado, cuidado pessoal. Olha o que está acontecendo com nós aqui. 2 não é melhor que um? E olha quantos estamos aqui, mais de 40? Mais de 40 pessoas, sempre online, fora os outros 150. E eu tenho respondido todos que me mandam os e-mails, os áudios, as escritas, e se eu estiver devendo algum, me falem, por favor. Eu estou colocando em dia essa semana. Então, falando da juventude como propósito, lembrar do Criador, lembrar do Criador agora. É agora que você está na sua juventude. Não, mas eu já tenho 48 anos, já tenho 50 e poucos anos, 60 e poucos anos. É agora que é a sua juventude, é agora. Porque um dia você vai ficar velho, um dia você vai envelhecer e um dia você vai. Então a sua juventude não era quando você era jovem lá, é agora, é no aqui e agora. Lance seu pão sobre as águas agora, semeie agora, é agora, não é amanhã. Não é se Deus preparar, se Deus quiser, é com a ajuda de Deus, vamos fazer, vamos preparar, vamos juntos, Deus já te deu a capacidade. E aí nós terminamos então com as 3 perguntas maravilhosas que nós vamos deixar aqui, perguntas poderosas de reflexão. Onde hoje tua alma está correndo atrás do vento? O que seria receber como dom em vez de exigir como direito? Eu quero isso como direito, Senhor, mas desfrute do dom que Deus te deu. Que pequenas moscas você tem tolerado que ameaçam o teu perfume, o perfume do teu testemunho? Que pequenas moscas que podem contaminar o seu perfume inteirinho, a sua vida inteira. O que muda na prática quando decide que você vai viver acima do sol com Cristo? No trabalho, na família, no secreto.
Tem gente que separa a sua vida espiritual da vida secular. Nós somos um ser integral. Nós temos que ser sal da terra e luz do mundo, vivendo aqui. Nós somos separados para viver no mundo, separados por Cristo para viver no mundo, para dar o tempero, ser um pequeno cristão. Ensinar através dos frutos, ou do fruto do Espírito Santo. Em Gálatas, se for para seguir a literatura sapiencial, cantares como dom, ou avançar aos profetas Isaías, de vapor, a esperança messiânica explícita agora. Meus irmãos, com muita alegria no coração, eu quero dizer para vocês que terminamos então esses livros históricos, poéticos, sapienciais, e agora nós vamos entrar nos profetas que falam de Cristo Jesus, começando por Isaías. Não mais um vapor, mas agora um sentido para a vida. Não mais só uma tentativa de dizer que Cristo está aqui, e sim dizendo, esse é o Messias, essa é a esperança messiânica. Explícita, olha, vê de você mesmo. Deus abençoe você e até a próxima aula.